A paz, amados, tudo bom? Essa palavra aqui é para aqueles que acreditam que no reino milenar e no reino eterno haverá nações, tá? É somente para esses. Ah, mas eu não creio que haverá nações, eu só acredito que haverá igreja no reino de Deus. Só a igreja e mais ninguém. Bom, se você pensa assim, então eu aconselho a você, apesar de você não ser proibido de ver esse vídeo, mas eu aconselho a você a estar assistindo o seminário que eu vou estar disponibilizando aqui e sempre disponibilizo em todos os vídeos, tá? Porque esse seminário vai te dar uma amplidão de visão com relação ao reino de Deus, as nações e a igreja, tá? Onde eu sempre uso de diversos exemplos para mostrar isso. Mas agora eu queria fazer uma linha do tempo com relação à salvação, tá? E você vai entender um pouco melhor da maneira que eu creio. Então você imagina se eu fosse um calvinista, se eu fosse alguém que cresce que Deus ele escolheu pessoas para serem peremptoriamente salvas. E quem não escolheu já estão peremptoriamente condenadas, tá? Então Deus ele escolheu pela sua soberana vocação ou soberana vontade, vocação, vontade, né? Pela sua soberana vontade, escolheu, né, quem iria ser salvo e quem não iria ser salvo, tá? E isso ninguém pode questionar. É a ideia que eles têm, né? Quem pode questionar? Voz de barro vai questionar o Senhor, né? Quem é voz para questionar o Senhor? E deturpa o texto, tá? Então, todas as pessoas que já nascem salvas, elas irão até o Senhor, tá? E as que não forem salvas já nasceram condenadas, afinal de contas todos mereciam, né? O inferno, né? O lago de fogo e enxofre, menos ele e a família dele. O restante tudo bem. E os amigos também não merecem, né? Só as pessoas que ele não conhece é que merecem. Então tá. Então essa é a linha do tempo de salvação do calvinismo. Dos arminianos já é diferente. Os arminianos eles acreditam que todo mundo tem a chance de ser salvo. Contudo, a eleição, a predestinação é o seguinte: imagina que isso aqui é uma caixinha onde todo mundo ele que entra aqui é salvo. Eu vou chamar essa caixinha de corpo de Cristo, tá? A pessoa está aqui fora, blá 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 blá, ouve a mensagem, puf, entra na caixinha que é Cristo. Ela automaticamente é eleita. Tá? No fim, tanto calvinista quanto os arminianos, haverá somente igreja no reino eterno. Por quê? Porque só quem foi salvo foi quem estava na caixinha, né? Quem era fazer parte do corpo de Cristo. E aí, no reino eterno, eles farão parte das nações. Tem uma outra linha também, que acredita que Deus ele elegeu as pessoas antes da fundação do mundo, aqueles a quais ele viu que seriam fiéis. Não, bom, se Deus viu na sua presciência quem seria fiel, ele elege essas pessoas, tá? Mediante ao que? A sua fidelidade, tá? Essas pessoas foram eleitas. Acaba entrando na mesma dos arminianos. Apesar de todos terem livre-arbítrio, só é salvo quem está na caixinha que é o corpo de Cristo. Se Deus viu que você fosse fiel, né? Que você iria ser fiel, então você acabou sendo salvo, né? Poxa, eu vi que você ouviu a minha palavra, né? Então eu vou salvar você. E aí acaba que fica salvo no reino eterno apenas os que estão dentro da caixinha. A questão é que vocês sabem muito bem que eu acredito que além que no reino eterno existia a igreja, também existe as nações. Também existe aqueles que fazem parte das nações, aquelas pessoas que foram salvas, contudo, não fazem parte do corpo de Cristo. Porque para fazer parte do corpo de Cristo, eles têm que ser chamados, eles têm que ser justificados, né? E por fim glorificados. A glorificação do corpo é justamente o último estágio da igreja em que ela completa, se casa com Cristo. Não haverá uma segunda glorificação, um segundo casamento. Quem está glorificado significa que essa pessoa já fez parte das bodas, né? E vai reinar com ele e ponto final, tá? A grande questão de você pensar que aquelas pessoas que foram
eleitas antes da fundação do mundo, porque elas foram fiéis e Deus, na sua presciência, viu que elas iriam ser fiéis, acaba que entra no mesmo discurso dos arminianos. Por quê? Porque você vai chegar no juízo final, só vai ressuscitar, ou melhor dizendo, as pessoas que ressuscitarem ali são pessoas que já ressuscitaram condenadas. Eis a questão. Né? Por que elas já irão ressuscitar condenadas? Porque, lógico, quem é que foi salvo até o tempo presente e o tempo da volta de Cristo? Todos os que fazem parte da caixinha. Ou seja, todos aqueles, né, que Deus viu que iriam ser fiéis a Ele. Se Deus viu até o tempo da sua volta aqueles que iriam ser fiéis a Ele, né? E por conta disso, esses Deus os salvou e o colocou dentro do corpo de Cristo, significa que todas aquelas milhares e milhares e milhões de pessoas que nunca ouviram do Evangelho, eu tive que dar uma parada, né, por problemas técnicos, mas voltamos de novo. Então, recapitulando o que eu falei anteriormente, só se salva aquelas pessoas que, de uma certa forma, Deus viu que iria ser fiel, e aí Deus acabou colocando eles dentro dessa caixinha, dentro do corpo de Cristo, e isso seria uma eleição. Sim, entrou aqui, está eleito, e aí ela está salva. Todas as pessoas que não fizeram parte do corpo de Cristo, no dia da ressurreição, elas serão condenadas. Simples assim. Você acha isso justo? Você acha que as pessoas, por exemplo, uma criança abortada, que nunca ouviu do Evangelho, uma pessoa que nasceu com problemas mentais, que nunca ouviu do Evangelho, logo não fez parte ali do corpo de Cristo, é justo que na ressurreição, na segunda ressurreição, ela ressuscite e seja condenada? Então aí vai uma pergunta. Se todas as pessoas que ao nascerem, e essas pessoas, Deus, na sua presciência, viu que elas iriam ser fiéis e por conta disso as elegeu para que elas venham ser reis e sacerdotes, o que acontece com as pessoas que nasceram no reino milenar? Essas pessoas que nascerem no reino milenar, elas não estão fazendo parte do corpo de Cristo. E aí? De uma certa forma, ela acabou não sendo eleita. Ela nasceu em um período, em um tempo, em que a igreja já estava formada. Em suma, o que eu estou querendo dizer é que, independente da forma como você está vendo, né, a verdade é que, no fim de tudo, tanto no reino milenar como no reino eterno, Deus elegeu pessoas para fazerem parte de um reino de sacerdotes. É assim que eu penso. Né? Se algumas pessoas acreditam que a eleição parte do pressuposto que ela é baseada mediante a sua fidelidade, por conta da fidelidade Deus elegeu, o que diremos então das pessoas que nem chegaram a nascer, ou pessoas que têm problemas mentais, ou pessoas que nasceram no reino milenar? Qual foi o critério que Deus utilizou para essas pessoas para não as eleger? Qual foi o critério? Porque você vê no reino eterno, que o reino é eterno, vão existir nações que estão submissas à autoridade da igreja. Então, fica aí uma pedra no sapato. E essa interpretação força a dizer que na segunda ressurreição, todos que ressuscitarem ali, ressuscitarão para serem condenados. Então, a interpretação mais razoável que eu entendo, e é a que eu acredito, é que Deus elegeu sim pessoas para serem reis e sacerdotes. E elas nasceram desde o Antigo Testamento e nasceram no Novo Testamento, tá? Mas termina na vinda de Cristo. Porque aí a igreja já está completa, já está formada, né? E sim, na ressurreição dos mortos vão ressurgir muitas pessoas, né? E elas, ao ressuscitarem, serão julgadas e, como diz Apocalipse capítulo 21 e 22, farão parte das nações dos salvos, nações dos salvos. Né? Ou seja, foram salvas, né? Já estão experimentando a salvação e estarão ali
né, as nações, estará a Nova Jerusalém, que é a representatividade da Igreja de Jesus Cristo. Então é assim que eu penso. Não sou calvinista, porque não creio que Deus elegeu pessoas para serem salvas e as que ele não elegeu já estão condenadas. Não sou arminiano, porque eu não acredito que no reino eterno só haverá igreja, haverá também nações. Tá? E aí essa é a questão. Né? Esse vídeo fala para aquelas pessoas que acreditam nas nações. Eu também não creio de uma maneira que muitos acreditam, que Deus elegeu pelo fato da sua fidelidade, porque fica em xeque aí a questão das crianças abortadas, pessoas que nasceram com problemas mentais, pessoas que nunca ouviram do Evangelho e também aquelas pessoas que nascerão no reino milenar. Se o critério da eleição é a fidelidade, que critério Deus usou para não eleger essas pessoas que estão enquadradas dentro desse contexto que eu acabei de citar? Qual é a única visão coerente que eu acredito que sobra? Que Deus elege sim pessoas a dedo para fazerem parte do seu reino sacerdotal. Mas isso não significa que essas pessoas que foram eleitas, elas estão salvas. Não. Elas precisam confirmar a sua eleição mediante, né, aos frutos do Espírito, fidelidade até o fim para ser salvo. Tá? E os que não forem eleitos, elas serão julgadas, né, pela luz que ela recebe, né, pela lei da consciência, entre outros fatores externos e internos, que eu cito muito bem nos vídeos e nos seminários que eu falo. Amém, queridos? Fica essa palavra em nome de Jesus.